Glórias a Deus, seja bem-vindo à página, glórias a Deus. Você que pode, participe desse momento, desta live, onde Deus está trazendo uma palavra para o seu coração. Queridos, hoje infelizmente a missionária não vai poder estar conosco, houve um imprevisto, amém? Eu creio que alguma coisa aconteceu, até porque a internet nesse período às vezes acontece mesmo de não funcionar direito. Até a minha, às vezes, aqui a conexão fica meio lenta, né? Mas pra glória de Deus, gente. Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. E hoje vai estar com a gente a Beth. Glórias a Deus, já chegou, Beth, glórias a Deus. E ela vai estar trazendo uma palavra pro teu coração, pra tua vida, amém? Em nome de Jesus. Como é que tá o som aí, Beth? Confirma pra mim. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Eu vou mandar aqui, antes de convidar a Beth, eu vou mandar aqui para algumas pessoas, para que elas estejam entrando conosco. Glórias a Deus. Amém. Vou estar mandando aqui. Aleluia, Jesus. Só um instante. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, gente. Só um instantinho. Já chegamos. Glórias a Deus. Eu não sei como enviar para todo mundo uma vez só, né? Mas eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Prontinho. Seja bem-vinda. Tá ótimo o som, né, Beth? Vou fazer o convite, gente, pra gente estar junto. Glórias a Deus. Amém. Obrigado você que está sempre conosco aqui. Em nome de Jesus. Estação, Beth. Paz do Senhor, Cléo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, gente. O som tá muito alto, a música? Não, como é que tá aí, tá bom. Tá ótimo? Tá bom. O entendimento tá bom. Tá bom. E se estiver muito alto, vocês avisam, gente, que eu sou lá de música, viu? Eu escuto música muito alta. Eu sou uma bênção. Bem-vinda, Deinha, né? Seja bem-vinda. Glória a Deus. É minha irmã em Cristo. Glórias a Deus. Então, seja bem-vinda, Maurício. Oliveira, Franciele Oliveira, seja bem-vindo, glórias a Deus aí, entrando bom. Olha o meu pastor aí. Pastor, amigo, glórias a Deus. Pastor Paulo. Né? Eita, Glória, Paulo parece que é uma bênção, hein? É uma bênção, meu pastor é uma bênção. Gente do céu, eu digo, mãe, por que você colocou meu nome de Paula? Tinha que ser Paula mesmo. Paz do Senhor. Cheguei, glórias a Deus, pastor, Deus abençoe, amém, interagindo aqui com esse povo lindo, para a glória de Deus, eu glorifico a Deus por mais um momento onde a serva do Senhor aí se dispôs a trazer uma palavra, meu Deus, eu digo assim, Deus, o Senhor me deu um presente, que foi essa pessoa que está do outro lado, eu falo, Beth, Deus me deu um presente, porque nesse momento, na situação, muitas vezes ela sempre se disponibiliza, está disponível a servir. E, na realidade, querido, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Que nós viemos para servir. E, às vezes, quando as pessoas veem a gente disponibilizar a nossa página, não entendem. Mas eu vim para servir. A Franciele aí, ó. Aleluia! É do grupo dos chamados. Oh, aleluia! Glórias a Deus, povo abençoado. Amém, pastor. É uma ovelha abençoada, viu? Minha ovelha blogueirinha. Glórias a Deus, Cléo, glórias a Deus. Deus abençoe a vida da Cléo também, mulher de Deus, ungida da presença do Pai. Amém. Deus é fiel. Eu vou passar a oportunidade para a Beth trazendo a palavra aos nossos corações. Eu glorifico a Deus, que eu venha diminuir, Senhor Jesus, todos os dias, para que o Senhor cresça na tua obra, que cresça. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado.
através da tua serva, através da tua filha, porque ela é um instrumento em tuas mãos e uma flecha forte. Em nome de Jesus, eu creio que aonde essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor colocou, Senhor, no coração dela, vai penetrar no mais profundo do coração das vidas e vai trazer, Senhor, edificação. Senhor Jesus, vai ser como, Senhor Jesus, tu disseste para Jeremias, vai ser para edificar, para construir. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre a vida da Beth, em nome de Jesus, nesse dia. Amém, glórias a Deus. Amém, seja bem-vindo. Amém. Olha, o pessoal chamados à excelência está sendo chamado, está todo mundo entrando aqui, hein? Glória! Glória! Sejam bem-vindos, pessoal. Glorifica a Deus pela vida de cada um, por esse grupo, onde o Senhor nos colocou, nos chamou, né? Como se fosse uma família nova, onde Deus está agregando cada vez mais as nossas vidas nessa família. Eu glorifico a Deus porque, aleluia, glórias a Deus, Cleofrita, glórias a Deus. Eu fico muito feliz. Fala para mim como que tá o meu som, se a minha voz está saindo boa, porque eu tô sem o fone. E o fone não tá aqui. Tá boa? Uhum. Tá. Uhum. Tá boa. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de fazer parte desses chamados à excelência, da disponibilidade que a Camila Barros teve de fazer o curso para estar ajudando a todos aqueles que têm a vontade de pregar, de falar com a palavra, de estar ministrando, de estar desenvolvendo o seu chamado, seja para cura, para libertação. Eu tenho conversado com muitas pessoas e cada uma tem sido chamada para um propósito. Então, isso me deixa muito feliz, porque essa troca de experiência, eu tenho falado com gente do Brasil todo e até fora do Brasil. Eu tenho contato de duas irmãs, uma que está em Londres e outra que está na Alemanha. Então, assim, isso faz com que a gente veja o corpo de Cristo funcionando em todos os lugares no mesmo propósito. Então, isso me deixa muito feliz. É uma alegria estar com você mais uma vez, Paula. Nós sabemos que não era para ser hoje não era o meu dia, mas parece que essa agenda foi trocada porque o Senhor assim permitiu. E a gente vai dar continuidade. Um pouquinho antes da gente entrar na live, a gente já havia feito uma oração, pessoal. E na oração, eu frisei uma frase que o Espírito Santo falou comigo. Hoje é dia 26, é um dia depois das comemorações natalinas, né? E muitas pessoas estão de férias, algumas igrejas estão fechadas, mas aí eu falei, nossa, Senhor, algumas pessoas ainda não estão, nem voltaram vamos dizer, para os seus afazeres normais, para os seus trabalhos, e a gente está aqui, né, levando a palavra. Eu falei assim, o pessoal está de férias. Aí o Espírito Santo falou, mas eu não tiro férias. Então, como o nosso Deus não tira férias, a gente continua levando a palavra. Porque imagine só se Deus resolvesse tirar férias de nós. O que seria da gente? O que seria da gente? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nós vamos estar falando sobre a palavra. E a palavra de Deus, ela vai penetrar em nossos corações. Eu tenho certeza, porque ela já falou comigo nesse período da tarde, que eu estava aqui lendo a palavra. Então, eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias, como a gente fala na igreja, no Salmo 115, e o verso é o de número 12. Eu vou ler até um versinho aqui, vamos acompanhar a leitura comigo. Então, é Salmo 115, e o verso de número 12. E vai dizer assim: o Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Até aqui. E quando eu li essa palavra, na verdade, tem palavras que ela fala conosco de uma forma diferente. E na hora que eu comecei a ler essa palavra, eu lembrei da palavra lembrou-se. Olha a redundância. Eu lembrei da palavra lembrou-se. Todas as vezes que a Bíblia vem falar sobre lembrou-se Deus, não é como o homem lembra.
O homem lembra de coisas que aconteceu no passado, mas Deus, ele é diferente. Quando ele fala na palavra de Deus, e lembrou-se Deus, é porque ele vai agir. Lembrou-se Deus de Noé, e ele foi lá e fez a chuva passar e a arca pousar. Lembrou-se Deus de Sansão, e a força voltou e ele conseguiu cumprir o seu propósito. Lembrou-se Deus de Abraão, e ele não destruiu a Ló, levando aqueles 2 anjos para a cidade de Sodoma para tirar Ló de lá. Então, a palavra de Deus, quando ela fala lembrou-se, ela é diferente das nossas lembranças. As nossas lembranças, elas só remetem ao passado e a gente não consegue fazer nada sobre isso. Mas quando a Bíblia fala que Deus lembrou-se, é para dizer assim, eu vou agir. Eu vou fazer algo. Eu vou entrar com providência. Eu vou estar indo de encontro àquilo que você está pedindo. Então, quando o Salmo fala assim, lembra-te, Senhor, de mim. Então, esse lembra-te, Senhor, de mim. Olha, a Adeli aí é minha amiga também. Quando o Senhor fala, quando no Salmo fala assim, lembra-te, Senhor, ele está pedindo, olha por mim. Olha por mim, pela minha causa. Então, quando a gente fala, lembra-te, Senhor, de mim, é você pedindo para que Deus intervenha. Não é para que Deus, ele não é igual ao ser humano que tem uma capacidade de se esquecer de algo. Mas não, Deus, ele lembra de nós o tempo todo. Mas quando a palavra de Deus fala, lembrou-se, é porque ele vai entrar com providência em alguma causa. Então, e nós somos diferentes. Eu vou falar alguns casos da própria Bíblia que fala sobre esquecimento. Por exemplo, o copeiro. O copeiro, quando José pede para ele, lembra-te de mim quando você entrar lá e estiver falando com o rei. O copeiro esqueceu, tirou da cabeça, não lembrava mais. Então, assim, era diferente o homem para Deus. Deus, ele, quando ele fala que vai se lembrar de você, ou quando ele fala em Ana, que ele fala assim, e Deus lembrou-se de Ana e ela concebeu a Samuel. Esse lembrar é sempre algo que vai entrar com solução, né? Então, é muito interessante. Para o homem, não. Lembrar é você. Alguma coisa que está lá no passado e você traz a memória novamente. E Deus não. O lembrou-se dele, é porque ele vai entrar com providência na sua causa. Então, essa é a primeira start que Deus fez para mim. A paz, Senhor, Dani. Então, esse é o primeiro insight que Deus deu na minha mente. Como que as lembranças, como que nós somos diferentes de Deus. E aí, novamente, eu volto. Será que a gente se lembra de Deus o tempo todo? Da mesma forma que Deus se lembra de nós o tempo todo. E agora eu queria fazer a mesma coisa que Deus faz conosco. Esse lembrar é entrar com providência para nossas vidas. Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus e nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Jesus, ele nunca fazia as coisas sem propósito. Então, Jesus, ele sempre estava se lembrando de algo, porque ele sempre entrava com uma providência naquilo que ele ia fazer. Então, quando ele saía de um lugar para outro, não era que ele era um andarilho. Ele saía de Gerazaré e ele ia para outra cidade, ele ia com um propósito. Ele, naquele caminho, ele ia se lembrar de alguém. ele ia mudar o propósito na vida de alguém. Ele ia mexer em algo que estava causando um problema, seja naquela mulher que estava com um fluxo de sangue, seja no menino que estava morto com sua mãe indo enterrar, era alguém que o Senhor Jesus ia de encontro, ele estava se lembrando de alguém ali. Ele estava falando, eu vou interceder nesse problema. E muitas vezes nós somos diferentes, nós agimos muito diferente daquilo que Deus tem para nós, porque nós nos esquecemos de Deus o tempo todo. Mas a gente só se lembra quando a gente está com problema. Olha como a gente é diferente. A gente se lembra quando a gente está com problema. Mas a gente não lembra se a gente não está com problema. Olha como o coração do homem é enganoso. Olha como a gente tem dificuldade. Olha, por exemplo, assim, você está no seu dia de Natal, você teve um dia maravilhoso, você estava com seus parentes, você estava comendo, você estava numa festa. Você lembrou-se de Deus? Você, algum momento, o lembrou-se de Deus não é para fazer uma oração. Você lembrou-se de Deus, de agir de alguma forma com um propósito que Deus colocou na nossa vida? Porque assim, nós sabemos que depois que nós não aceitamos a Cristo, nós automaticamente nos tornamos o quê? Missionários.
A sua primeira coisa, você se tornou missionário. Você tem uma missão. O missionário nada mais é do que ter uma missão, ter um propósito. Então, quando nós estamos, seja trabalhando, seja estudando, seja pegando o ônibus, seja lavando uma louça, você está fazendo aquilo para a glória de Deus. Você está fazendo aquilo com um propósito. E em todo tempo você tem que ter a consciência de que Deus está ali com você. E não só quando você tiver com problema. Porque é muito fácil. Olha, quando a gente está com problema, é muito fácil a gente lembrar de Deus. A gente fica falando o dia inteiro com Deus. Oh, Deus, o Senhor não entrou com providência, meu Deus. Olha meu filho. Oh, Senhor, olha meu marido. Oh, Senhor. E você fica constantemente lembrando daquele problema. Lembrando. Olha a diferença das nossas lembranças para as lembranças de Deus. Deus, eu estou saindo aqui, estou pegando esse ônibus, estou indo para o meu trabalho, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra daquela pessoa, Senhor. Entra com providência. Então, o tempo todo você está assim, movendo o teu caminho para que Deus se lembre de você, de entrar com uma providência quando você tem um problema. Mas e quando você está bem? Mas e quando nós estamos bem? Nós temos essa facilidade de falar assim, qual é o propósito agora? Eu resolvi o meu problema, qual é o propósito agora que eu tenho? Primeiro, a gente nunca vai ficar sem problema, porque o nosso descanso não é aqui. Eu queria deixar bem claro isso, que hoje nós temos um evangelho que ele é muito triunfalista, que você tem que vencer sempre, que você está na bênção sempre, que você é vitorioso sempre. E não é isso que a Bíblia nos prepara para ser. Se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia com propósito, você vai ver que Deus ele não falou que você ia ser imune de problema. Ô, Senhor, abençoa a Camila também, Jesus. Então, Deus não falou que você ia ser imune de problema. Muito pelo contrário, ele falou, eu venci o mundo. E você também vencerá. Então, o vencer o mundo é vencer as dificuldades, é vencer as adversidades. E eu gosto sempre de lembrar que quando nós temos um problema, e esse problema é sério, que nós estamos lembrando de Deus o tempo todo, quando a gente recebe a vitória dele, ele tem um gosto diferente. Ele tem um sabor de vitória. Ele tem algo diferente. Ele é diferente de um problema que você mesmo resolveu. Com as tuas mãos, ou alguma coisa que, sei lá, um bolo queimou e você tirou do forno. Aquilo dali era um problema e você resolveu. Ele não tem, ele esquece, ele passa. Agora, quando é um problema que ele foi solucionado por Deus, aí as coisas mudam de figuras. Você tem a certeza de que foi o Senhor e você guarda ele com um carinho. Então, essa é a primeira parte, o lembrar-se de Deus. E a segunda parte que o Senhor me deu foi esse daqui, ó. E o Senhor vos... Peraí, fugi de um. E o Senhor lembrou-se de nós. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. A casa de Israel, a gente já tem certeza que é o quê? O povo de Israel. A gente sabe que é o povo de Israel, que é o povo que o Senhor o escolheu. E aqui o texto é em Salmos, então ainda não havia acontecido nada da separação que nós temos de Israel para o povo de Deus de hoje. Mas aqui ele está falando, eu o abençoarei, abençoará o povo de Israel. Mas quando eu li, abençoará a casa de Arão eram os sacerdotes. E aí a palavra queimou no meu coração, porque eu e vocês... Todos nós, a partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados para ser sacerdotes. Nós entramos automaticamente na família espiritual de Arão. Nós é que exercemos o sacerdócio, nós é que exercemos o cuidado. E o que é esse cuidado? Nós temos o cuidado com o próximo, porque o sacerdote, na verdade, ele era o que recebia as doações para o templo, ele exercia as funções dentro do templo, porém, ele sempre estava em constante oração por quem? Pelo povo. Então, esse sacerdócio que nós recebemos é o cuidado com os nossos irmãos. E esse texto de cuidado com o irmão vai me remeter lá para Abel e Caim. Quando, depois que Abel é morto por Caim, Deus chega para ele e fala, aonde está o teu irmão? Essa palavra, aonde está o teu irmão? Ela é para mim e para você. Aonde está o teu irmão? Aí, o que Caim, que não tinha discernimento nenhum do que Deus estava falando, falou, por um acaso eu sou o guardador do meu irmão? Quem não tem nenhum contato com a palavra de Deus, vai dar essa resposta para Deus. Por um acaso eu sou a babá, eu sou o cuidador, eu tenho alguma coisa a ver com o meu irmão?
Mas aquele que é chamado para ser o sacerdote, que tem contato com a palavra, que tem relacionamento com Deus, sabe que ele tem sim, que você é a babá, que você é o cuidador, que você vai prestar conta da sua vida e daqueles que Deus direcionou para você. Você é sim o cuidador do teu irmão. Cada um de nós temos pessoas que foram levadas para nós, para esse propósito de cuidado. Às vezes é alguém que chega na tua porta, pede alguma coisa, ou que chega lá, está conversando com você na fila do ônibus. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, eu converso com gente na padaria, na fila do ônibus, na fila do ponto de pegar coxinha. Qualquer lugar o povo conversa comigo. Eu acho que eu sou uma pessoa... Nem a máscara me impede. Então, eu acabo conversando com muitas pessoas. E às vezes você vai conversar com a pessoa e você dá um bom dia. E ela começa, porque eu tive problema nisso, porque eu tive problema naquilo, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo. O que é aquilo? É alguém que Deus enviou para você. É alguém que Deus enviou para ser babá. Isso mesmo, meu irmão Reginaldo, para ser babá. Para ser o cuidador do seu irmão. Por quê? Oi? É minha mãe que tá aí. Ela que tá falando que quero ser babá. Eita, Glória! A Silvia. Então, esse eu sou o cuidador é para aquele que tem chamado. Se você... Chamado de quê? Chamado de missionário, chamado com a palavra, que tem chamado para ser filho de Deus. Agora, aquele que não quer cuidar do próximo, me desculpe, meu irmão, você tem que rever os seus conceitos de relacionamento. Porque nós fomos chamados para ser cuidadores. Cuidadores, babás, pode ser o que você quiser chamar. Você tem cuidado com o próximo? Então você tem relacionamento com Deus. Deus, ele é um Deus relacional. Então ele quer o relacionamento conosco, que é o relacionamento no vertical, e ele quer que nós tenhamos relacionamento com o quê? Com horizontal. Então essa cruz, ela tem que ser o tempo todo. Ela não é só quando você está na igreja, ela não é só quando você está com seus parentes, ela não é só quando você está com as pessoas da igreja, ela é uma cruz que vai com você o tempo todo. Então, quando Jesus pega e fala para nós, pegue sua cruz e siga-me, essa cruz é ser babá. Pegue a cruz, o seu relacionamento que você tem com Deus, para o seu relacionamento que você tem com seus irmãos. Aleluia. É a nossa cruz. É a nossa cruz. Você se relaciona com Deus para ser curado e você se relaciona com os seus irmãos para curar eles, para ajudar eles a atingir o seu nível. Ou você é inteiramente egoísta para fazer um sacrifício com seu irmão, que é o que Caim fez com Abel. Ele sacrificou o seu irmão. Por quê? Porque ele não queria relacionamento com Deus e ele não queria relacionamento com seu irmão. Ele preferiu fazer o quê? Um sacrifício por não querer resolver as suas coisas. Ó, você está me desagradando. Ele não chegou e falou, isso, gente, envia para mais algumas pessoas, para mais 3 pessoas, para que essa palavra venha chegar a mais pessoas, em nome de Jesus. Então, quando Deus colocou... Isso, quando um aviãozinho. Um aviãozinho, isso mesmo. Quando Deus coloca que nós somos os nossos, vamos dizer, o nosso chamado, ele ficou claro que era o quê? Ajudar outras pessoas. Ele colocou isso em Jesus, porque quando ele colocou, olha, vocês vão pregar aqui, que é em Israel, depois vocês vão pregar em Samaria, vocês vão pregar no mundo todo. Quando a gente se fecha para só salvar os nossos, me desculpa, isso não é relacionamento com Deus, porque não foi isso que ele chamou. Aí você fala assim, mas e o povo de Israel? O povo de Israel, ele foi chamado para ser exemplo. Ele foi chamado para dar o início da vontade de Deus. Ele foi chamado para ser separado ali dentro de Israel, para ser um espelho que aonde o povo pagão visse, eles vissem que Israel era o verdadeiro. Eles foram separados, e essa palavra separado é a mesma coisa que sagrado. Sagrado é separado do resto do mundo. Então, o que nós somos hoje? Nós somos santos, separados. Nós somos separados do resto do mundo. Por isso que a gente não pode ter essa contaminação, porque o mundo ele nos atrai de uma forma que muitas vezes a gente o quê? Se engana. Se engana. Então, esse individualismo que o mundo prega, ou seja, você tem que ser vitorioso, você é que tem que ter o melhor emprego, você, isso é individualismo. E isso não é cristão.
é nós. A Bíblia sempre falou que o Pai é nosso, o Deus é nosso, Jesus é nosso, nunca foi só seu. Ele nunca teve essa individualidade. Quem cria essa individualidade é o mundo. Nós que somos cristãos, nós somos o quê? É nós. É sempre usado o quê? O nós. Sabe aquela irmãzinha que ela é bem ruinzinha, que às vezes te dá um calinho no seu sapato, que você fala, mas meu Deus, essa irmã tem problema comigo. É essa irmã que Deus mandou para você cuidar. É esse irmão que Deus mandou para você cuidar. Ele está te ofendendo? Está dando problema para você? Ore bastante por ele e cuide dele em oração. Até chegar ao ponto de você chegar frente a frente para ajudá-lo a chegar no mesmo nível que você. Não faça o sacrifício que Caim fez com Abel. Não mate o seu irmão. Não sacrifique o seu irmão. Porque quem recebeu aquele sacrifício foi Satanás. Quando a gente mata dentro da igreja, quem está sendo glorificado ali não é Deus, gente. Quem está sendo glorificado ali é Satanás. Quando a gente faz a vontade do diabo, quem está sendo glorificado ali é Satanás. Então, quando a gente não tem cuidado com o próximo, quando a gente não tem cuidado com o amor, então a gente está fazendo automaticamente o contrário. A gente está fazendo o lado oposto. Então, quando coloca aqui, ó, vamos lá, vamos ler de novo. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Então, quem é esse pequeno? Quem é esse grande? A Bíblia diz que sempre nós devemos ter como eu sou a menor de todos. Menor em quê? Menor em soberba, menor em altivez, menor em querer ser melhor do que os outros. Eu tenho que ser menor em tudo isso. E essa oração ela tem que ser constante, porque o nosso coraçãozinho, a nossa carne, a nossa alma, ela tende sempre a querer ser grande. Ela tende sempre a querer ser melhor do que os outros. Então, quem é esse eu sou menor, eu sou pequeno? Eu sou pequeno porque meu Deus é grande. Eu sou pequeno porque a luz dele irradia. É a luz que está sobre mim, que é Deus. E os grandes? A Bíblia fala que se você quer ser o mais alto sobre aqueles que vão ser considerados no céu, que você tenha todos os outros sobre maiores que você. Quem é o grande? É aquela irmãzinha. Aquela irmãzinha é grande, que se você entender que ela é grande para os olhos de Deus, você vai se tornar pequeno perto dela. Então você não vai usar da soberba. Você não vai usar daquilo que você acha que tem. Não é isso? Por quê? Porque se você considerar todos como maiores, você sempre vai ser o menor. E o menor em quê? Nessa situação. E onde que eu sou grande? Eu sou grande em todas as coisas que Deus me deu. Eu sou grande no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, no poder de relacionamento com Deus. A grandeza nossa, ela não está nessas coisas, meus irmãos. A grandeza nossa, ela não está nas coisas que o mundo prega que é grande. Eu não sou grande porque eu tenho uma casa mais bonita que os outros. Eu não sou grande porque eu tenho um carro melhor. Isso são coisas da terra. Você tem que se engrandecer nas coisas do céu. Você é grande quando você se engrandece nas coisas do céu. E você se torna pequeno quando você vê as coisas que estão aqui. Que está aqui nesta terra. Você tem que ser pequeno para o que está aqui nessa terra. Então vamos lá para o outro versículo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes, e o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. E aí, quando eu parei nesse versículo, eu falei, Jesus. Deixa eu beber minha água. Glórias a Deus, que palavra abençoada. Jesus respondeu muito. Eu falei, Jesus, o que o Senhor vai aumentar? O que o Senhor vai aumentar? Olha, meus irmãos, eu leio e a Bíblia ela vai se abrindo. Eu vou cada hora para um versículo. E o versículo que eu fui é para um versículo que encontra-se em Timóteo. Quando eu não vou recitar ele, porque eu só vou falar sobre ele. Olha a minha filha aí. Seja bem-vinda, Isadora. Quando Paulo escreve para Timóteo era o aprendiz de Paulo, né? E Paulo chega para ele e fala: usa os dons que há em ti. Usa os dons que há em ti. Bom, gente, a gente sabe que está aí nesse projeto. A maioria daqueles que entraram, aqueles que estão participando da nossa vida, sabe que nós estamos participando do projeto da pastora Camila, os chamados à excelência.
Aqui não é nenhuma, vamos dizer, a gente não está fazendo a divulgação, mas a gente está fazendo a felicitação de estar participando desse projeto. Por quê? Esse projeto tem agregado muito na nossa vida. E quando eu saltei os meus olhos para falar com Deus, e ele me lembrou de Paulo, usa o dom que há em ti, não teve como eu não ir para esse projeto. Por quê? Porque através dele nós estamos sendo usadas no dom que Deus nos deu. Muitas já estão treinando, muitas já estão além, muitas já têm até agendas, mas tem outras que estão igual eu, começando, igual a Paula, que está começando, fazendo projetos para Deus e exaltando o nome do Senhor nas nossas pequenez, nas nossas coisas pequenas que estão aqui, mas que nós estamos exaltando um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. E quando eu vi e li esse texto, eu coloquei aqui, ó. O serviço cristão, ele não vai ficando mais fácil conforme a gente vai caminhando com Cristo. Ele não fica mais fácil. Ele fica cada vez mais difícil. Aí você fala, mas, ô minha irmã, que decepção agora. Eu estou treinando, você está dizendo que vai ficar mais difícil? Olha, quando eu era mais nova, eu tinha mais coragem. Eu tinha mais... falta de... Eu era impetuosa. Tudo podia fazer. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente está começando e a gente é mais novo na idade ou a gente é mais novo na fé, a gente só precisa dizer que Deus salva, que Jesus liberta, e você já acha que você é o baita do missionário, você prega até para as paredes, porque você está com amor queimando. Eu não é, Paula, tô mentindo? Você tá com amor queimando, então você prega para todo mundo. Você prega para todo mundo. Qualquer pessoa que chega perto de você, você quer falar de Jesus, você quer sair pregando para todo mundo, não quer saber. Se você encontrar qualquer pessoa, você quer falar de Jesus. Porque você leva o seu chamado a sério. E você acha aquilo muito fácil. Verdade. Fácil. Porque você começou a sua caminhada, e quando a gente começa a caminhada, o que acontece? A gente não tem muito medo, é medo, a palavra, a gente não tem medo, porque a gente simplesmente, a gente vai falando do amor de Deus, e a gente fala realmente para todo mundo, e o medo nosso, ele é menor. Só conforme a gente vai entendendo sobre as coisas de Deus, a gente é o primeiro amor. Conforme a gente vai entendendo sobre as coisas de Deus, e a gente vai estudando, a gente vai falando, eita, eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes você fala, Jesus te ama, e aí o camarada fala, ama nada! E aí você fala, nossa, não é todo mundo que pensa igual eu, olha, não é todo mundo que ama Deus. E aí você começa a ficar o quê? Buscar mais, e aquilo vai te dando mais temor, e aquilo vai te dando mais medo, e você vai começando a ficar mais inseguro. Não inseguro em Deus, mas inseguro em você. Verdade. Então a gente vai se prendendo. A gente não vai mais dando profecia para todo mundo. Quando a gente tem o dom de profecia, a gente não vai falando tudo que a gente pensa. A gente vai. O que a gente vai fazendo? É ou não é? Que a Paula tem o dom de profecia, que eu já sei. O que ela vai fazendo? Ela vai se prendendo. Ela vai se prendendo porque ela vai tendo mais temor. Então, e aí vai começando o quê? As lutas. Vai começando as batalhas espirituais, vai começando o diabo querendo oprimir para parar o teu chamado, e ela vai se tornando cada dia mais o quê? Mais difícil, mais difícil. A caminhada cristã, ela vai se tornando mais pesada, e é nessa hora que o crente desvia. É nessa hora que o crente para. É nessa hora que nós sentamos, porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gostoso é o banco. Vamos falar a verdade, gostoso é você ficar no banco e só vem a nós. Receber a palavra, receber o louvor, ver os outros fazendo. Só que acontece que você acha gostoso. É bom. É bom. Só que acontece que o Senhor que te chamou, colocou algo dentro de você que não te deixa quieto. Você pode até sentar no banco, mas o teu espírito, ele fica agoniado enquanto você não faz algo. Ele fica entristecido enquanto você não faz algo para o Senhor.
Então, ele pode até ser bom, até certo ponto. Mas acontece que essa chamada que nós temos dentro de nós, essa necessidade de falar do evangelho igual ao primeiro amor, ela se torna uma chama que queima. Enquanto você não faz, ela não te dá sossego. Meu Deus, forte. Ela não te dá sossego. Então, o que é esse crescimento? Esse crescimento é exatamente, voltando lá para aquela primeira palavra. Você aceitou Jesus? Você tem um Senhor como seu Salvador? Então, você tem um chamado. Você agora é um missionário. Você acabou de ser promovido. Você já saiu, agora você já é o missionário da vez. Você vai falar do amor de Deus. E esse medo, a gente tem que pegar esse medo e tem que lançar ele nos pés do Senhor. Porque o medo não pode nos parar. Porque se o medo tivesse parar, isso mesmo, se o medo tivesse parado os primeiros cristãos, o que seria de nós? O que seria da minha vida e da sua? Se o medo tivesse parado Timóteo, que era um homem novo, que era o servo de Paulo, que estava ali, uma igreja nova, com um monte de dificuldade. Gente, quem tem medo de chamado, vai ler Timóteo, vai ler Tito. Tito e Timóteo, eles estavam com chamados novos, eles eram novos de pessoas. Ô, minha irmã, tá vendo aí? Eles eram chamados para falar da palavra do Senhor, foram colocados ali por Paulo, para levar o evangelho para os outros. E chega uma hora que Tito estava o quê? Aflito, porque ele achava que ele não podia. E Paulo chega para ele e fala: usa o dom que há em ti. Libera ele. Então, assim, é muito importante a gente ter alguém que nos libera para fazer o chamado. Eu, para a glória de Deus, eu tenho o meu pastor, que ele é o meu maior impulsionador, que me leva sempre para fazer o chamado de Deus. Que me leva sempre para estar para frente. Porque é muito importante a gente ter alguém que nos impulsione. E o que mais nos impulsiona neste dia, neste momento, pode não ser uma pessoa, pode ser o próprio Espírito Santo que nos impulsiona. Porque você sabe, olha, eu não sei se funciona assim para todo mundo, mas quando o Espírito Santo tem algo para fazer na minha vida, na minha experiência pessoal, quando eu não faço, o coração treme, a cabeça dói, as pernas começam a perder as forças. E enquanto eu não faço aquilo que Deus mandou, eu não consigo nem respirar direito. O corpo inteiro para. Meu Deus. Por quê? Porque muitas vezes quem nos impulsiona, quem dá os empurrão, é o próprio Espírito Santo. Agora, nada do que eu falei foi coisa boa. Por quê? Ficar sem respirar, as pernas tremer, você não conseguir fazer mais nada, só pensar naquilo, você vem me dizer que isso é bom? Não. Mas se o Espírito Santo não fizer isso e me deixar o quê? Confortável, sentadinha no banco, eu não vou fazer nada. Agora vai chegar a última. Os problemas nos impulsionam para fazer a obra de Deus. Forte. Os problemas, ele te empurra para fazer a obra de Deus. Uma irmã hoje entrou em contato comigo e a gente falou um pouquinho. E aí a gente conversando, eu falei para ela: irmã, todos os problemas que eu tive, todos, eu vou completar 35 anos, todos os problemas que eu tive durante a minha vida me empurraram para eu ser o que eu sou hoje em Cristo. Meu Deus. Todo. Os crentes satisfeitos. Sentados, satisfeitos e salvos. Bem tranquilos. E aí eu fico pensando, todas aquelas adversidades que eu tive durante o meu processo, desde a minha conversão até hoje, eles só me empurraram para o meu chamado. Eles só me empurraram para sair desse banco, desse conforto. Por quê? Você busca mais. Você ora mais. Você jejua mais. Você quer mais de Deus. Quando você sai, parece que a vitória foi sua. Que você teve participação naquilo. Você sabe que foi só Deus. Mas você sabe que aquele gosto de buscar a Deus, ele é muito, mas muito importante para você. E você aprende a gostar de estar com Deus através dos problemas. A gostar de estar com o Pai através de muitos problemas. Então, os problemas não é para nos afastar de Deus, muito pelo contrário, é para nos empurrar para Deus.
É para você buscar em Deus a tua solução, buscar em Deus o teu propósito. Todas as coisas que te causaram problemas desde a tua infância, tem dois motivos para você, vamos dizer, tem duas saídas para você. Ou você senta e reclama, ou você se cura e parte para cima para falar, esse problema que eu tive, outra pessoa não vai ter. Então você pode simplesmente ficar tranquila, sentada no banco e falar, não vou ajudar ninguém não, vou ficar sentada aqui, ó, tô tão de boa aqui. Cruza os braços e fica lá, ó. Eu tô de boa. E aí você não se cura, porque você só vence esse problema quando você consegue falar dele e ele não dói mais. Aí você venceu. Você só vence esse problema quando você usa ele como exemplo para alguém. Você só sabe que você está com ele certamente vencido quando ele se torna uma catapulta para você ir para Deus. Aleluia. Por quê? Nós vivemos num mundo que vai ter o quê? Tribulação. Você não está no céu, meu irmão. Você não está no céu. Então você tem problema, você vai ter problema. Eu não vim aqui falar de um Jesus triunfalista, que você vai ter só solução, que se você aceitar Jesus... E olha, eu sou fonte de muitos milagres, de muitas coisas boas. Deus já fez milagres maravilhosos na minha vida. Não estou falando que Deus não realiza milagres. Eu estou falando que você não tem que ficar dizendo que a sua vida será um milagre o tempo todo. Não. Verdade. A nossa vida, ela é igual um videogame. A nossa vida é igual um joguinho. Ela tem fases. Fases boas, fases ruins. Você vence uma, você vai ficando mais forte, vai vencendo outra. Então, quando a gente pensa nesse Jesus, fala assim, eu venci uma guerra, eu venci uma batalha. Eu estou o quê? Mais forte. É como a pastora, uma pastora que eu gosto muito, que é a pastora Thalita, fala que cada luta que você venceu, ela vai trocando de arma. Igualzinho no videogame, você vai trocando de arma. Porque, vamos lá, ela usou uma analogia falando sobre Davi. Davi venceu a primeira com uma harpa. Ele estava tocando as suas harpas, falando lá com as suas ovelhinhas, fazendo um serviço que não era bem visto. Estava lá e ele foi ungido a rei. Ele foi ungido a rei, mas a vida dele não mudou. Ele continuou fazendo o quê? Cuidando das ovelhinhas, a mesma vida. Então você foi ungido a sacerdote, a missionária, aceitou Jesus, sua vida mudou? Glória a Não. Deus. Continua do mesmo jeito, você continua fazendo as mesmas coisas. E aí, vamos lá, passa o tempo, Davi sai, vai lá ver os seus irmãos, vai servir, presta atenção, ele era rei, ele era ungido rei, mas ele foi fazer o quê? Servir os seus irmãos. Ele pega os pãezinhos lá e vai servir os seus irmãos a mandado do seu pai. Quer dizer, olha só, vamos lá. Davi foi ungido rei. Davi podia ter largado as ovelhas, ter falado, agora eu sou rei, ter pegado a sua vestimenta de soberba e falar, não, agora eu sou rei, vocês me servem, eu vou ficar sentado, não faço mais nada. Mas não foi o que Davi fez. O que Davi fez? Continuou com os mesmos ofícios que ele tinha. Ele sabia que ele era rei, que ele era ungido, que ele era escolhido, que Deus tinha falado com ele, tinha falado com o profeta Samuel, mas ele continuou fazendo o quê? As mesmas coisas que ele já fazia. Ele não mudou. E aí, ele vai e recebe um chamado do seu pai para ir levar pão para os seus irmãos. Ou seja, ele ainda era submisso aos que os seus pais diziam. Honrou seu pai. Davi honra seu pai, leva os pães. Quando chega lá, ele é maltratado pelos irmãos, porque, meus irmãos, olha que coisa linda que Deus agora me deu. Não foi respeitado porque era rei. Os irmãos sabiam que ele era rei. E continuaram maltratando ele do mesmo jeito. Então, vamos lá. Não é porque você aceitou Jesus que as coisas o quê? Viraram plim, plim, plim. Você virou um fantástico, idolatrado, salve, salve, e mudou. Não, você vai ter os mesmos problemas. Os problemas que Davi tinha antes não mudaram. Ele continuou com o mesmo problema. Os seus irmãos estavam ali falando, onde você deixou aquelas pobres ovelhas? O que você está fazendo aqui, seu soberbo? Eu sei muito bem quem é você. E os irmãos, no Davi. E Davi fazia o quê?
não estou me importando, eu vou querer só saber o que está acontecendo. E aí, Davi vai lá, derrota o gigante. Com o quê? Com uma funda e umas pedrinhas. Tá bom. E Davi agora, ele é chamado agora ele sai. Agora ele virou o adversário, ele já não toca mais a harpa lá para expulsar os demônios do Saul. Agora ele é perseguido por Saul. Ô, gente, deixa eu falar. O chamado de rei para a vida de Davi não foi nada bom. Primeiro, nada mudou. Ele continuou sendo maltratado, continuou sendo mandado, e agora ele era o quê? Perseguido pelo Estado. Ele passou a ser perseguido pelo Estado todo, porque o Estado de Israel perseguia Davi. Caçava Davi. E aí Davi... Não, aí Davi desistiu, né? Porque estava pesado. Ele desistiu, ele voltou para trás. Ele falou, não, olha, eu entrego esse meu reinado, eu não quero mais. Não foi isso que ele fez. Ele foi se esconder dentro das cavernas de Adulão. E foi treinar gente pior do que ele. Meu Deus. Escuta, ele foi treinar gente pior do que ele. Porque foi isso que ele fez. Ele pegou só ladrão, salteadores, gente que não prestava, que eram também pessoas que eram mal vistas pela sociedade. E ele foi fazer o quê? Treinar para ser soldado dele. Gente, olha só. E aí nós voltamos de novo para aquela palavra. Você vai ser a babá? Você vai ser o cuidador do seu irmão? Porque foi isso que Davi fez. Estava cheio de problema, perseguido para morrer. E estava fazendo o quê? O que ele foi chamado para fazer. Cuidar do povo. Cuidar de pessoas pior do que eles. Olha, eu vou te falar, é muito fácil a gente cuidar de gente boa. É muito fácil a gente cuidar de gente que tá limpinha. Duro mesmo é você cuidar dos fedidos, que ninguém quer. De gente cracalenta, de gente ruim, de osso duro de roer. É muito difícil. Coração duro. De gente que tá com... Você fala, meu Deus, aquela irmãzinha ali é difícil. Minha irmã tem um jeito. É fazer o que Davi fez. Deixa aqui, vem aqui que eu vou te ensinar. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem aqui que eu vou te ensinar como viver em Cristo. Como viver o chamado cristão. Vem aqui que eu vou te ensinar. E aí Davi, agora... Ah, eu esqueci. Ele passou das arminhas. E aí agora ele tá trabalhando com o quê? Com uma espada. Ele trocou a arma. Você viu? Cada fase da vida, você é equipado com uma arma diferente. Primeiro, ele estava com as ovelhas, ele usava o quê? O seu bordão, o seu cajado. Depois ele usou a funda. Agora ele está usando o quê? A espada. Para ele chegar na posição final, usar seu cedro. Quando ele finalmente chega na posição de rei, ele vai usar um cedro. Mas para isso tem o quê? O que nós chamamos maravilhosamente de processo. E é nesse processo que você tem crescimento. É nesse processo que a sua vida muda. É nesse processo. Mas você pode fazer igual Davi, enfrentando cada processo passo a passo, ou você pode simplesmente falar, não quero. E você sacrifica o teu irmão. Por quê? Se Davi tivesse desistido, outro seria colocado no lugar. A história não para porque você desistiu. A história não para porque você não quer ser chamado. A história não para porque você quer ficar no banco. A história não para, mas outro vai ser colocado no teu lugar. E talvez você que precisava da cura, talvez você que precisava sair desse lugar de conforto, de agarrar o seu problema com unhas e dentes, de você que não se importa com o próximo, sair desse lugar de mesquinharia, porque a gente é mesquinho quando a gente faz isso, de não ajudar o outro, e aí você sai desse lugar de só eu sou o hedonista, né? A minha felicidade é a que importa, não dos outros. Só eu. E quando eu não estou feliz, não importa que os outros estejam. Meus irmãos, a gente não pode sacrificar os nossos. A gente não pode sacrificar os nossos irmãos. A gente tem que ser igual a Deus. Lembrar-se. Agora deixa eu beber mais água, que a minha boca tá seca. Glórias a Deus, que palavra. A gente tem que o quê? Lembrar-se. E essa lembrança tem que ser exatamente a mesma lembrança que Deus tem. Não é uma lembrança que você fica sentado
no banco da igreja e lembra-se de alguém vagamente e fala, nossa, eu tô lembrada daquele problema que eu tive e que você não fez nada. Ah, eu tô lembrada daquele irmãozinho que desviou. Ah, eu tô lembrando. Então, assinado Camila, é que ela entrou com outro celular. Eu estou lembrando. Não! O lembrar para nós tem que ser aquilo que Deus faz. O lembrar é o motivo que eu me lembrei e eu vou agir com algum propósito. Eu me lembrei de um irmão, eu vou agir, eu vou mandar uma mensagem, eu vou estar ali. Eu lembrei de alguém, eu vou resolver o problema de alguém. O lembrar tem que ser igual a Jesus, tem que ser igual a Deus. E em todas as vezes que ele fala o quê? Lembrei-me de Ana e ela concebeu um filho. Lembrei-me de Noé e a chuva parou. Lembrei-me de alguém e algo aconteceu. Porque todas as vezes quando Deus lembrou de alguém, aquilo envolveu o quê? Uma ação. Ela nunca foi lembrar por lembrar. O lembrar por lembrar é do homem. E esquecer-se também. A gente gosta de esquecer. Pego o meu problema, ponho ele assim, ó. Fecho e falo, esqueci. Não, não, não. Deus não esquece de nada. Deus não esquece uma oração que nós fazemos. Deus não esquece nadinha daquilo que nós pedimos ou que nós precisamos. E quando ele lembrar-se de você, algo vai acontecer. Mas para algo acontecer, muitas vezes você tem que lembrar-se do seu próximo. Lembrar-se do seu irmão. Lembrar-se daquele que está perto que você pode fazer alguma coisa. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que ele está preocupado sempre conosco e sempre com o relacionamento que nós temos com o próximo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a tua cruz, você leva ela o tempo todo. Você é a cruz. Você é a cruz. O seu relacionamento com Deus tem que estar em dia e o seu relacionamento com o próximo tem que estar em dia. Que dia, minha irmã? Todos os dias. Jesus falou, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, pegue sua cruz e faça o que eu faço. Pegue a sua cruz. Tá difícil? Então, ela é sua cruz. E não é sua cruz que você fala assim, ah, esse casamento é tão ruim, a minha cruz. Não, minha irmã, não é sua cruz por isso, não. Ela é sua cruz. Ela é sua cruz porque você tem que usar de sabedoria para fazer com que ela seja mais leve, seja um fardo melhor. Ela é sua cruz porque tua obrigação é cuidar desse marido. Ela é sua cruz porque a sua obrigação é cuidar da tua família. É só por isso que ela é sua cruz. E a cruz não é porque... A cruz não é o sacrifício. A cruz é o motivo pelo qual nós nos relacionamos. É por qual nós nos lembramos de Jesus. É a cruz. Então, toda vez quando você falar assim, ah, esse casamento é ruim, é minha cruz. Bem-vinda. Então, ela é o quê? É o motivo pelo qual Jesus quer trabalhar em você. Se ela está sendo, por algum motivo, sua cruz, é porque Deus quer trabalhar com você aí nesse casamento. Se o seu filho está sendo a sua cruz, é porque Deus quer trabalhar com você aí nesse filho, nessa vizinha, nesse problema que você tem. Se é sua cruz, é porque Deus quer falar alguma coisa contigo. Nesse problema específico que você está. Se você falar que alguma coisa é sua cruz, então pegue a sua cruz e siga Jesus. Faça o que ele fez. Analise. Ó, será esse casamento tá ruim desse jeito? Será que eu tô fazendo todas as coisas que Jesus mandou eu fazer? Se não, então ela não é sua cruz. Ela é seu problema. Porque se ela fosse sua cruz, você faria o que Jesus fez. Meu Deus. Então, pegue sua cruz e siga-me, é exatamente isso. Então, o nosso lembrar, voltando lá, o nosso lembrar de alguém, lembrar de algum problema, ele tem que gerar em nós alguma ação, algum propósito, alguma coisa tem que acontecer. O lembrar-se tem que ser igual ao nosso pai, que quando se lembra de alguém, é porque ele vai intervir naquilo. Amém? Então é até aqui, Paula, eu acho que já deu, não é isso? Falta 5 minutinhos aqui. E sim, aqui no Instagram a live é 1 hora que o Instagram marca, é? Agora para falar a verdade, o Instagram ele está sendo mais extenso. A gente fez uma live até de 2 horas no perfil lá da nossa igreja. Eu não sei se para perfis pequenos que tem números de inscritos menores ele modificou. Eu só queria chamar a atenção
para essa passagem. Então, vamos nos lembrar de agir com propósito. Essa é a minha mensagem. E o nome dela que eu dei é Um Deus que Sempre Se Lembra. Ele sempre lembra de nós. É nós que nos esquecemos. Então, que nessa noite nós viemos nos lembrar de agir com benevolência, igual o Senhor age conosco todos os dias de nossa vida. E, Paulo, eu queria pedir aqui, eu vou estar fazendo uma live amanhã, e eu queria ver aqui se você gostaria de estar lá comigo. Eu vou estar falando sobre Bíblias. Eu ganhei uma Bíblia, e eu vou falar sobre indicação de Bíblias. Eu tenho algumas Bíblias aqui e eu vou estar indicando algumas Bíblias e mostrando qual a diferença de uma para outra. Então, eu gostaria de chamar a todos para que pudessem estar comigo amanhã. Eu vou estar fazendo essa live por volta das 10 horas da manhã e vou estar falando sobre Bíblias. Então, qual a diferença de uma para outra, o que uma tem de melhor, o que outra tem, o que eu acho de cada um. Eu tenho várias Bíblias de estudo. Então, eu gostaria de estar partilhando essa informação com os amados irmãos aí. Então, quem puder estar comigo aí nessa jornada, amanhã às 10 horas eu vou estar fazendo isso. Essa live ia acontecer hoje, mas eu tive alguns probleminhas aqui hoje de manhã e não consegui fazer. Mas é isso. Então, eu agradeço. Pode falar, Paulo, porque eu falo demais. Amém. Pode contar comigo, sim. A minha presença lá, né? Vai ser no seu Instagram? Vai ser no meu Instagram. Uhum. Pode contar com minha presença, viu, gente? Então, quem puder participar, participe desse momento. Eu não sei aqui, eu vou pôr o link, né, da página dela aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhá-la. Ela tem um canal no YouTube, eu vou pôr também o link para que você possa acompanhá-la. Tem muitas ministrações, tem muita coisa de conhecimento. Então, você que almeja, você que gosta de estudar, né, igual a Maria Silva, gosta de conteúdo, glórias a Deus. É bom conhecer, o conhecimento ele liberta, amém? E você pode ir lá, eu vou colocar aqui no final do vídeo, tá bom? Eu queria aqui dizer algo interessante, porque ela falou que Jesus ele sempre agia com um propósito, e quando Deus lembrava de alguém, se lembrar era com um propósito, em forma de ação e resolver o problema, né? E algo me lembrou da mulher da beirada do poço, a Meia, tá vendo? Ela falou que adora. A mulher da beira do poço. Amanhã, hein? Eu vou escolher 3 Bíblias amanhã. Eu vou apresentar de 3 em 3, porque eu tenho várias, então eu vou apresentar de 3 em 3. E amanhã eu vou estar fazendo essa live. Eu espero que todos estejam lá, vai ser um prazer. Amém. Quem sabe a gente não escolhe a Bíblia que a gente vai comprar para ler o ano que vem, porque crente gosta de fazer o quê? Promessa. Promessa que vai ler a Bíblia toda. Quem sabe a gente não escolhe a primeira. Verdade. Oh, meu Deus, oh glória. E aí eu lembrando aqui da mulher da beirada do poço, né, que Jesus teve que passar por Samaria. Jesus ali falou que era necessário passar por Samaria, ou seja, Jesus já estava com intenção de encontrar aquela mulher e ali dentro do cenário dela mudar a história de vida daquela mulher. Tanto que mudou, né? Ela não somente Jesus mudou a história daquela mulher, mas também como ganhou uma multidão, porque aquela mulher foi uma flecha forte que trouxe uma multidão até para Jesus. Foi ela que evangelizou, ela que disse, olha... A cidade, né? Ela evangelizou a cidade inteira. Cidade inteira, aquela mulher foi, ou seja, Deus mudou, transformou a vida daquela mulher, Jesus passou lá porque Jesus tinha um propósito, né? E como ela falou, como a Beth falou, que Jesus ele faz isso, quando ele lembra de alguém, esse lembrar é com o propósito de resolver, e assim somos nós, amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. E eu fico muito feliz por essa palavra. Que palavra abençoada. Deus falou muito no meu coração. Eu vejo assim que Deus está fazendo você mais do que romper barreiras, né? Já é a segunda vez que você vem aqui. Nós temos um encontro já marcado, né? Para esse mês. Já vai para a terceira agora. Já vai para a terceira. E eu glorifico a Deus, porque eu vejo assim, um agir do Senhor na tua vida. E que palavra hoje você trouxe aos nossos corações. Pode ter certeza que falou com todos nós. E eu sou muito grata pela tua vida, Beth, porque você foi, digo, né? Como eu disse, você é um presente de Deus, né?
Meu Deus do céu, como é bom poder contar com alguém, né, nos momentos difíceis, quando Deus levanta Explica alguém para o para estar. pessoal o que aconteceu, que você não conseguiu falar. Sim, gente, a missionária estava marcada para estar com a gente, mas eu acho que alguma coisa aconteceu e ela não pôde estar com a gente, até porque a conexão, a gente não, de todas as formas eu tentei entrar em contato com ela, mas não conseguiu. Eu creio que deve ter sido a ver com a internet, porque nem mensagem chega próximo dela, não chegou. Ou seja, quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente fica aquele sinalzinho de que recebeu, né? Então não deu, não apareceu que recebeu, então eu creio que alguma coisa, um imprevisto ocorreu. Até aqui também às vezes acontece. O dia todo ficou sem internet, eu falei, Jesus, amém, Maria, glórias a Deus. Eu entrei atrasado, mas Amém. recebi muito. Glórias a Vai, Deus, vai, mulher de Deus. Essa vai mulher ficar vai chegar. salvo, pessoal. Vai ficar salvo. Ela vai Vai salvar ficar e vocês vão conseguir salvo, ver. vai ficar salvo. Glórias a Deus. E eu vejo assim como, amém, glórias a Amém. Deus, mãe. Glória a Verdade, Deus. falou muito com ela. E eu vejo assim como é interessante como Deus age, como Deus trabalha. Eu sei que houve esse imprevisto, mas Deus sabia, gente. Deus, ele age com um propósito. Se realmente aconteceu um imprevisto lá, é porque Deus sabia que nós Amém, precisávamos Dani. dessa palavra. Então, eu creio nisso, eu creio que essa palavra falou com muitos de nós. Amém, Dani? Glórias a Deus, palavra que muito me edificou. Aleluia. Dani também estará conosco, trazendo uma palavra aos nossos corações esses dias. Tem muitas pessoas para trazer. Eu sei que Deus vai usar muitas pessoas aqui para falar aos corações. Eu Eu sou também creio. muito grata, Beth, pela sua presença. Muito obrigada. Glórias a Deus. Pessoal, Bem, chamados à excelência, que está conosco no curso, né, da pastora Camila Barros, muito obrigada pela presença de vocês. Contem comigo sempre naquilo que vocês precisar, que eu possa diminuir todos os dias, gente. Hoje, olha, enquanto eu estava aqui em casa, eu falei, Deus, que eu venha diminuir em nome de Jesus, que eu venha diminuir, que teu nome venha crescer, que teu nome venha ser glorificado, porque o propósito de Deus, ele é único, é levar a palavra, edificar vidas, e como eu já iniciei ali no meio da oração, Pai, em nome de Jesus, usa a tua serva para construir, para edificar, assim como Deus ali falou para Jeremias, para que ele foi chamado para edificar, para construir, né, ali dentro daquele cenário, para derribar, ali a própria palavra você vai falar, e eu creio que hoje o Senhor derrubou aquilo que não edificava nas nossas vidas e construiu aquilo que edificava na nossa história, edificando. através dessa Amém. palavra. Deus abençoe vocês, menina. Amém, gente. Deus Amém. abençoe vocês também. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vou passar a oportunidade para a Beth estar orando e a gente, no final, a gente finaliza agradecendo em nome de Jesus pela vida de cada um. Muito obrigada vocês que participaram. Pode orar, Beth, por nós nesse Vamos orar. momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por todos esses que estão aqui, que puderam ouvir a tua santa palavra, Pai. Eu te agradeço por aqueles que ainda vão, Senhor, meu Deus, estar vendo essa live e vão estar, Senhor, meu Deus, sendo edificados. Papai, eu te peço, Senhor, meu Deus, que eu sempre diminua, Senhor, meu Deus, para aquilo que não faz, Senhor, meu Deus, o teu querer e tua vontade, mas que eu venha ser, Senhor, meu Deus, sempre usada, Senhor, meu Deus. Eu peço, papai, que essa palavra dê fruto, Senhor, meu Deus, que ela seja, Senhor, meu Deus, lançada em corações, em terras férteis, Pai, que elas possam produzir, que elas possam, Senhor, meu Deus, ser, Senhor, meu Deus, lançada nesses corações e venham dar grandes frutos, ó Pai, para que o teu chamado à excelência, o teu chamado a ministério, o teu chamado para ser um missionário, o teu chamado para espalhar essa palavra sobre a terra, venha não só sobre nós, Senhor, meu Deus, mas para todos aqueles que venham ouvir através das redes sociais, papai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, meu Deus, a cada um desses que vão estar, Senhor, meu Deus, ouvindo, porque nós não fomos chamados, Senhor, meu Deus, somente para ser ouvintes, mas para ser praticantes da tua palavra. Que eles venham apenas, Senhor, meu Deus, saber no íntimo de seus corações, papai, que eles são chamados à prática do teu evangelho, do teu amor, daquilo que o Senhor nos doou, da tua graça divina, Pai. Que isso venha frutificar e venha dar frutos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, glórias a Deus. Mas já, sim, Denis. Mas A já, gente quando a começou palavra é uma hora boa, a atrás, gente nem vai Denis. preparar, né? Mesmo, verdade. Então, gente, você que não pôde assistir do início, volta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Falou comigo essa palavra, que palavra Amém. abençoada.
Amém, Cleo. Glórias a Falou Deus. Eu comigo. glorifico a Deus. Pessoal, Falou. a Paula vai deixar salva, aí o que vocês fazem? Pega essa live e manda também, porque ela também é visualizada depois e também eles entram com notificação. Pede o pessoal curtir a nossa página no Instagram, para curtir a página Isso, minha, a da exatamente. Paula, que estamos começando esse trabalho, porque quantas mais pessoas elas vão curtindo, vão vendo o vídeo, vai dando mais alcance, e essa palavra vai ser recomendada não só para a pessoa que você está compartilhando, quando ela alcança um compartilhamento grande, ela é recomendada no feed para qualquer um. Então, assim, a gente tem que ter essa visão missionária da rede social também. Então, se você não pode, se você não tem ainda como fazer isso, falando através da live, ajude a gente, compartilhe essa live e faça com que a palavra chegue para outras pessoas. Glórias a Deus, é verdade. Eu vou estar colocando também, gente, o link da descrição, né? O link do canal no YouTube, viu? A Beth, ela tem uma página, gente, de conhecimento. É uma pessoa que ama livros, lê é com ela mesma. Ó, Maria Silva Costa, glória a Deus, Maria. Você tá me devendo, ó, gente, ela tá me devendo uma palavra aqui, que eu já, ela tá Maria! Viu, Maria? Você tá me devendo uma palavra aqui, mas ela vai trazer uma palavra de Deus, eu creio, em nome de Jesus, logo. Infelizmente, da outra vez ela não pôde, né, porque ela tinha uns compromissos. Mas, gente, segue a Beth, porque ela tem um canal, gente, de estudo, e vocês vão amar cada palavra que ela traz lá, da glória de Deus, amém, em nome de Jesus, ela rindo lá. Amém, Dani, Deus, amém, Dani, Deus abençoe. Dani também vai estar trazendo uma palavra. Gente, semana que vem vai ser uma semana de excelência para a glória de Deus. E aguardo todos amanhã na página da Elizabeth. Amém? Eu vou compartilhar aqui. Na hora que ela postar lá a live, eu já compartilho. Amanhã, 10 horas. 10 horas da manhã, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigado você que participou, esteve conosco. Deus abençoe vocês muitíssimo em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, curta e que Deus os abençoe todos os dias da vida de vocês. Amém? Obrigada, Beth, por você participou. Meu Deus, obrigada, você nem tem palavras para dizer obrigado, né? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua Obrigada vida. A você, meu amor. Obrigada a todos vocês. Daniele, pastora Daniele, glórias a Deus. Amém, obrigada a todos que acompanham a gente. Ela quer ganhar uma Bíblia. Não tem sorteio não, Denis. Ele quer ganhar uma Bíblia. Desse jeito, não, tem que fazer um sorteio desse jeito, para ganhar uma Bíblia. Olha só, quem sabe, quem acompanhar todas as lives, no final não dou um sorteio aí para a Bíblia. Olha aí. Olha aí. Mas, ó, tem várias lives. Glórias a Deus. Amém, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Beth, Deus abençoe sua vida, multiplique sobre a sua vida em nome de Jesus. Beijos, adorei ela. A Maria falou beijo. Ai, que bom, gente. Ela ama a palavra, gente. Essa daí é fogo, viu? Fogo puro. Ela ama ler a palavra, estudar a palavra, com ela mesma. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Fátima Félix, Dona Fátima, seja bem-vinda. Bora amanhã tem. Sim, vamos, Denis, vamos para lá pro canal. Vamos já ganhei. Já ganhei. Gente, vai não sei o que ela ganhou, mas ganhou a palavra, em nome de Jesus. Deus é fiel na minha vida, glórias a Deus, Denis. Obrigada a todos que participaram, né? E assim, toda a turma da Beth que tem participado, entrado aqui. Também, seu pastor, glórias a Deus, glorifica a Deus pela vida dele, né? Curta a página da Paula, gente. Gente, olha só que pastor abençoado. Essa mulher é uma mulher de Deus, viu? Tem um pastor abençoado que apoia ela nas lives, ele é blogueiro. Ai, meu Deus do céu. Blogueirinho. Blogueirinho, né? Glórias a Deus, que Deus continue abençoando você, sua igreja, seu ministério, o ministério do seu pastor. Ministério de vocês, que continue crescendo em nome de Jesus, que Deus faça uma expansão, né? Amplie os horizontes de vocês em nome de Jesus, amplie territórios. É isso que eu quero falar, gente. Obrigada a todos e eu vou desligar agora. Eu vou sair por aqui, tá? Em nome de Jesus. Esse povo tá animado, Paula. Glória a Deus. Pois é, amanhã eu quero ver. Até amanhã, eu quero só ver vocês tudo lá, hein? Amanhã é domingo, acorda cedo e vem pra live. Eu acordo, até que eu também não acho que eu acordo cedo.
Glórias a Deus. Amém. Ô, glória. Deus Tchau a abençoe. todos. Tá, vou sair por aqui. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que é aqui. Gente, obrigado vocês que participaram. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço a vida de cada um. Amém. Deus abençoe. Vou saindo aqui. Deus abençoe, verdade. Vitamina B, ô glória. Eu vou sair por aqui. Deus abençoe, gente. Tchau. Até amanhã lá na live da Beth, tá bom? Vou compartilhar aqui o link com vocês na minha página. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Glórias a Deus.